O cenário aqui no Brasil é um pouco diferente. O Banco Central manteve o comunicado numa linha mais dura, bem mais conservadora até do que muita gente estava esperando, o que a gente chama no mercado de hawkish, é quando a gente tem um discurso duro. Por quê? Porque a nossa inflação ainda está muito distante da meta, todas as projeções de inflação, por mais que a gente tenha o Boletim Focus, que é aquela pesquisa semanal que o Banco Central faz com as principais instituições, com as projeções do mercado, o Boletim Focus ainda vem mostrando realmente uma revisão de projeção de inflação para baixo, mas ainda assim acima da meta de inflação para o horizonte relevante do Banco Central. O que é o horizonte relevante? É para onde o Banco Central está olhando agora o efeito da política monetária. Nesse momento, está no primeiro semestre de 2027. Então, por isso, o discurso do Banco Central ontem no comunicado foi relembrar essa projeção de inflação que está longe da meta, também as incertezas que a gente tem, obviamente, né, inflacionária, diante do cenário que a gente tem lá fora, isso acaba pressionando bastante aqui, a resiliência do mercado de trabalho, a gente já vinha falando sobre isso aqui, né, nessa semana, principalmente depois dos dados do desemprego a níveis, em patamares bem mais baixos, e isso, obviamente, traz uma demanda maior no mercado, uma demanda, por exemplo, por serviço. E é óbvio que a gente tem um limite do quanto que a gente pode oferecer de serviço. Tendo esse limite, os preços tendem a subir, a gente não tem como importar serviços, por exemplo. E tudo isso pressiona bastante o Banco Central. Então, ele deixou muito claro que a taxa vai permanecer aqui inalterada por um tempo bastante prolongado, foi esse exato termo utilizado, o que, por um lado, tecnicamente falando, foi elogiado já por alguns economistas, trazendo essa decisão altamente técnica e literalmente reforçando essa questão da independência do Banco Central, algo que lá no final do ano passado, com a mudança da direção, chegou a ser questionado em alguns momentos e fica muito claro que não há em nenhum momento o Banco Central não cede a nenhum tipo de pressão política. É claro que isso acaba afetando, por outro lado, juros elevados afetam alguns setores. Alguns setores, como a CNI, a Confederação da Indústria, já se manifestou contra, dizendo que vê espaço, né, para o Banco Central do Brasil cortar juros, mas não é bem isso, né? E no final das contas, corte de juros mesmo a gente só deve ver lá para o ano que vem aqui no Brasil. Então, com isso, já era esperado, não é uma novidade aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, dentro do esperado, Federal Reserve corta juros e a gente deve ver essa trajetória ainda de dólar caindo aqui no Brasil, Elisa.